Bom, então nós vamos continuar. Nós estamos falando. Alguém pediu para entrar? Vamos lá. O computador está travando, é por isso que eu estou. Então nós vamos continuar falando dos aspectos anatômicos do sistema nervoso. Então até esse momento nós falamos como é gerado o impulso nervoso. A gente viu que existem concentrações iônicas diferentes, tanto no lado externo da célula quanto no lado interno da célula, considerando a célula nervosa. Então existe aí uma alta concentração de íons sódios no meio extracelular em relação ao meio intracelular e altas concentrações de potássio no meio intracelular em relação ao meio extracelular. E quando nós temos aí, por exemplo, a migração de cargas positivas na forma de íons sódios para o interior da célula, aí a gente tem a geração do impulso nervoso. E aí a gente viu que esse impulso nervoso agora ele precisa se propagar ao longo da célula que corresponde aí ao neurônio. E isso se dá por quê? Porque à medida que vai entrando sódio na célula, entra a carga positiva e a próxima proteína que permite a entrada de sódio, ela é voltagem dependente. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que quando há uma alteração de carga no meio intracelular, ou seja, sai de uma carga negativa para uma carga positiva pela entrada dos íons sódios, esses canais eles vão se abrir. E aí, quando eles se abrem, mais fluxo de sódio entra. E como eles estão um ao lado do outro, continuamente um ao lado do outro, o que acontece? À medida que as cargas positivas vão entrando, elas se difundem para o próximo canal, e aí o próximo canal se abre. E assim você tem a propagação do impulso nervoso, certo? Mas ao mesmo tempo existem mecanismos para fechar esses canais, e aí você vai ter um fechamento também sequencial desses canais e abertura de canais de potássio. Quando esses canais de potássio se abrem, pelo fato dele estar mais concentrado no meio intracelular, eles acabam saindo da célula. Então nós temos a restituição do estado inicial dessa célula nervosa. Qual era essa situação? Ter mais carga positiva do lado externo e mais carga negativa do lado interno. Como se dá isso? Pelo fechamento dos canais. Oi? Alô? Não, acho que não, gente. Ele tá mexendo. Eu, Não, agora foi. Mas eu... não tem som nenhum, é? É, tá sem som. Ih, gente. E agora vocês estão ouvindo? Sim, sim. Que coisa, hein? Então só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei para vocês não ouviram nada do que eu falei, então? Nada. Pessoa, nada. Tá bom, vamos lá. É assim mesmo, vamos lá. Então, eu estava falando o seguinte, que na aula passada a gente viu como funciona a célula nervosa, certo? Tanto no aspecto da geração do impulso nervoso, como transmissão desse impulso nervoso ao longo da célula. Então a gente viu rapidamente que existe uma alta concentração de sódio no meio extracelular, certo? E uma baixa concentração de sódio no meio intracelular. E em relação ao potássio, existe uma baixa concentração de potássio no meio extracelular e aí uma alta concentração de potássio no meio intracelular. Então, na verdade, para a geração de um impulso nervoso, é necessário a alteração da carga elétrica nessa célula. Ou seja, no interior da célula nós temos altas concentrações de moléculas com cargas negativas. E do lado de fora nós temos uma alta concentração de íons positivos. Então a célula em si, a célula nervosa, ela pode ser caracterizada ionicamente da seguinte forma: excesso de carga positiva no meio extracelular e excesso de carga negativa no meio intracelular. Alguém pediu para entrar, só um minuto. Tudo bem? Tá certo. Bom,
Então vamos avançar um pouco. Então o que a gente viu? A gente viu o seguinte, que para a geração do impulso nervoso é necessário a mudança desses status elétricos, ou seja, algo tem que acontecer para que essas cargas positivas entrem na célula e com isso você começa ali a ter uma inversão de carga. Uma célula que no interior dela tem altas concentrações de substâncias com carga negativa e, portanto, tem uma carga negativa final, ela começa a ficar agora positiva. Então, o meio intracelular começa a ficar positivo e aí a gente viu que tem canais de sódios que respondem à alteração dessa carga elétrica. Então, esses canais de sódio, que foram denominados voltagem dependentes, eles vão abrir simplesmente porque está alterando a carga no meio intracelular, está ficando positivo. E quando esses canais de sódio abrem, começa a entrar mais sódio nessa célula. E aí é interessante por quê? Porque o sódio entra, ele vai se difundindo para o próximo canal como é voltagem dependente, ele também vai abrir. E com isso você vai ter entrada de íons sódios nesse local. Ou seja, esse processo ele se repete e você vai ter na abertura de canais de sódio de forma sequencial ao longo do neurônio. Ou seja, além de haver a geração do impulso nervoso, houve a propagação desse impulso nervoso. Só que isso tem que se reverter. E como é que isso se reverte? Pelo fechamento de todas essas proteínas que são canais de sódio. A gente viu que um canal é uma proteína que, quando aberta, permite a entrada de um íon, tá? Bom, como é que se dá o fechamento? Os canais de sódio, voltagem dependentes, eles vão fechar quando a carga positiva ela alcança um determinado fator, um determinado número. Então, quando aumenta essa carga positiva e vai começar a ficar a mais 30 milivolts, esses canais vão começar a fechar. Então, os canais de sódio vão fechando e os canais de potássio, voltagem dependentes, vão abrindo. Ou seja, quando esses canais de potássio vão abrindo, eu tenho a saída de íons potássios. E os íons potássios são positivos. Então, sai carga positiva da célula e os canais de sódio fechando, não entra íons positivos, no que correspondem aí aos íons sódios. Então, na verdade, o que nós vamos tendo? Nós vamos tendo a reversão dessa célula. Ela que está com carga positiva no meio intracelular, pela saída de potássio e pelo impedimento da entrada de sódio, ela começa a retornar o seu estado de repouso, ou seja, começa a ter altas cargas negativas no meio intracelular e altas cargas positivas no meio extracelular. E quando eu falo carga positiva, eu estou falando de íons, ou seja, ela vai ficar com excesso de substâncias negativas no meio intracelular e no lado de fora você vai ter altas concentrações de íons positivos, certo? Esse é o funcionamento básico aí da célula nervosa. Mas agora nós vamos entrar na questão do sistema nervoso. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Então vamos lá. Uma organização do sistema nervoso básica é que ele pode ser dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Essa classificação é de acordo com a anatomia do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso central, ele está localizado nos ossos centrais do nosso organismo, ou seja, nos ossos que correspondem aí ao crânio e também na coluna vertebral. Então, a coluna vertebral a gente sabe que são alinhamentos de vértebras, certo? Essas vértebras elas estão postas uma acima da outra, vamos dizer assim, e aí você tem que essas vértebras elas têm uma espécie de cavidade no interior delas. A sobreposição dessas cavidades cria um canal e é dentro desse canal que se localiza a medula espinhal, tá? Ou medula espinal. Então nós temos aqui que dentro ainda da caixa craniana nós temos o outro componente do sistema nervoso central que é o encéfalo.
Agora, nós temos o sistema nervoso periférico. Então, o periférico corresponderia aí ao segmento do sistema nervoso que não está no interior desses ossos que estão distribuídos de forma axial, no centro do nosso corpo. E aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter os nervos e os gânglios, tá? E aí, quando a gente fala de nervos, nós estamos falando de prolongamentos, como se fossem cabos, tá? Prolongamentos de nervos, principalmente ricos em axônios, que vão partir ali das estruturas do sistema nervoso central. Então, na verdade, eu preciso fazer uma conexão entre a periferia do meu corpo e o centro do meu corpo, onde se localiza o sistema nervoso central. Lembrando que os receptores sensoriais ou os órgãos sensoriais, eles estão localizados de tal forma que eles façam uma interface com o ambiente. Então, por exemplo, os meus olhos, os meus ouvidos, eles estão fazendo uma interface com o ambiente para capturar esses estímulos que eles respondem. Estímulos eletromagnéticos, no caso aí do olho, e estímulo aí de ondas mecânicas, no caso aí da audição. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vários tipos de receptores espalhados na minha pele. Receptores de pressão, receptores de temperatura. Só que o processamento dessas informações em nível consciente vai se dar no sistema nervoso central. Então, eu preciso de uma estrutura para ligar o que está na periferia aos componentes do sistema nervoso central. Esses elementos que vão fazer essa conexão são os nervos, certo? Mas os nervos, eles vão ser, na verdade, axônios. Então, esse cabo que corresponde aí ao nervo é uma reunião de muitos axônios. E a gente sabe que a célula nervosa, além dos axônios, elas vão ter o corpo celular. Então, a gente vai ver que existem lugares específicos, ainda no sistema nervoso periférico, onde os corpos celulares vão se concentrar. Essas regiões, elas vão formar os gânglios. Então, os gânglios seriam concentrações de corpos nervosos das células que estão fazendo parte do sistema nervoso periférico. Até aí tá tudo bem? Professor, eu não consigo entender ainda. Tá. Eu vou... Oi. Não, eu acho que é uma dificuldade minha, quando alguém fala assim muito rápido. Tá. Uma dificuldade de seguir o raciocínio, desculpa. Não, tudo bem. É que aqui a gente tá... Oi? Não, pode falar, desculpa. Eu vou utilizar essa ilustração para explicar o que eu estou falando, tá? Então, veja, o sistema nervoso central é esse aqui. Ele está no interior dos ossos. Ele é protegido por ossos. Então, ossos aí que compõem o crânio, certo? Nós temos o encéfalo. E, além disso, nós vamos ter a medula espinhal, que está onde? No interior da coluna vertebral. Mas, partindo do sistema nervoso central, nós vamos ter aqui os nervos. Então, os nervos correspondem a esses cabos aqui. E esses cabos, na verdade, eles vão corresponder ao axônio da célula nervosa, tá? Então, para quem não se lembra do axônio, axônios são esses prolongamentos. Esses prolongamentos aqui, eles vão corresponder ao axônio. A reunião de milhares de axônios forma aquele cabo, e aquele cabo a gente vai dar o nome de nervo. Agora, a gente vai ter ainda, como parte aí do sistema nervoso periférico, os gânglios. Os gânglios vão reunir os corpos celulares. Os corpos celulares, eles são a parte da célula nervosa onde tem ali o núcleo, tá? Então, quando eu olho essa figura aqui novamente, ó, eu vou ter essas dilatações aqui. Essas dilatações são os gânglios. Os gânglios ali representam concentrações dos corpos celulares. E a gente vai ver que, a partir dos gânglios, nós temos aqui os nervos. Os nervos vão fazer conexão entre a periferia do corpo, ou seja, essa região do nosso corpo que faz aí interface com o ambiente, tá? Ou vai inervar órgãos, vai fazer essa conexão entre o órgão ou a periferia do nosso corpo com o sistema nervoso central. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos o nervo, ele, ora, pode levar a informação que, por exemplo, aqui teve uma pressão, né, no braço desse indivíduo.
essa informação ela vai ser levada até o sistema nervoso central. No caso, ela vai entrar aqui na medula espinhal e vai conduzir essa informação para o encéfalo. No encéfalo, nós vamos ter a conscientização de que aqui teve uma pressão, tá? Então, esses nervos têm essa função de fazer essa conexão para conduzir a informação sensorial. Aí, no encéfalo, vai ser elaborada uma resposta. Essa resposta vai ser conduzida para a medula espinal e, novamente, vai passar por os nervos para que se tome uma atitude em relação àquela informação sensorial, certo? Mas, além disso, nós temos o sistema nervoso periférico. Ele pode se dividir, tá, em dois tipos de sistema nervoso periférico, de acordo com a função. O sistema nervoso periférico do tipo somático, e quando a gente fala em somático, nós estamos falando em processamentos conscientes. Então, por exemplo, eu vou pegar essa lapiseira e vou aproximar da câmara. Eu fiz esse processo de forma consciente. Então, eu usei a minha musculatura de forma consciente. Então, eu estou utilizando a parte do sistema nervoso periférico denominada de somático. As contrações musculares aqui, elas são processadas em nível consciente. Agora, eu tenho a parte do sistema nervoso periférico que é dita autônomo. Sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso periférico autônomo. Ou seja, são respostas que são acionadas pelo sistema nervoso, mas que não são conscientizadas. Então, por exemplo, vamos lá, nós estamos num ambiente fechado e está faltando oxigênio. É natural que a gente aumente a frequência respiratória, mas eu aumento essa frequência respiratória de forma inconsciente, não de forma consciente, certo? Então, por exemplo, eu vou parar de respirar. Você pode parar de respirar agora? É um processo consciente. Parei. Mas você aguenta essa situação por muito tempo? Não. Por quê? Porque no seu organismo vai começar a aumentar a concentração de gás carbônico. Essa concentração de gás carbônico vai acionar uma estrutura do encéfalo. E essa estrutura do encéfalo envia informação para aumentar a frequência respiratória. E você não conscientiza isso. Então, essas respostas, como elas não são conscientizadas, elas são automatizadas, elas vão integrar o que a gente chama de sistema nervoso autônomo, certo? E o sistema nervoso autônomo, ele vai ter ali uma subdivisão. Porque existem respostas no sistema nervoso autônomo que são preparando o organismo para defesa ou ataque. Ou seja, são respostas de estresse. Então, por exemplo, estou atravessando a rua, vem um caminhão, eu tenho uma resposta de estresse ali. Eu vou ter que ali aumentar a frequência respiratória, aumentar a frequência cardíaca. Para quê? Para que eu tenha energia suficiente para dar um pulo e sair daquela situação. Então, essas respostas de estresse, elas são aí acionadas pelo sistema nervoso autônomo do tipo simpático. A gente vai ver lá na frente. É só uma visão geral do que a gente vai ver de forma mais detalhada, tá? Agora, quando eu estou relaxando, quando a minha frequência respiratória está baixa, eu estou acionando ali o sistema nervoso parasimpático. Então, as respostas automáticas de relaxamento, elas são acionadas pelo sistema nervoso parasimpático. As respostas que estão ali caracterizadas ou sendo acionadas por estresse, quem está mediando essa resposta é o sistema nervoso do tipo simpático, tá? Bom, então esse desenho aqui eu já falei, eu vou voltar nele. Nós temos o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo. O encéfalo é essa estrutura que está armazenado aqui na caixa craniana. O encéfalo ele tem essas estruturas como subdivisão. Então o encéfalo vai compreender o cérebro propriamente dito, tá? Além disso, nós vamos ter o tronco encefálico. Então o tronco encefálico ele vai fazer uma comunicação entre a medula espinhal que está aqui
e as partes superiores do encéfalo, correspondendo aí ao telencéfalo, enfim. Mas você tem aqui como órgãos, ou melhor, segmentos do tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E além disso, você tem o cerebelo. Então, fazendo parte do encéfalo, nós vamos ter o cerebelo, nós vamos ter o bulbo, a ponte, o mesencéfalo e o telencéfalo. É óbvio que tem outras estruturas que não estão sendo mostradas aqui nessa ilustração, mas que eu vou mostrar ali na frente. O fato é o seguinte, essas respostas automáticas que eu falei, de controle aí, por exemplo, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, ela vai envolver principalmente o bulbo. Então, o bulbo, ele é capaz de aumentar a frequência respiratória, ele é capaz de aumentar a frequência cardíaca, e veja bem, isso não passou pelo telencéfalo. Isso significa que não foi conscientizado. Então, aqui é gerada uma resposta automática. E ali o que acontece? Para essa resposta automática chegar no coração, ela vai passar pela medula espinhal, e passando pela medula espinhal, ela vai utilizar esses nervos para chegar até o coração, tá? Agora, nós temos a ponte. A ponte, ela é uma estrutura importante, por quê? Porque ela vai pegar feixes nervosos que estão vindo do telencéfalo, ela vai pegar feixes nervosos que estão vindo da medula espinal e vai fazer com que esses feixes cheguem ao cerebelo. E o cerebelo tem uma função importante que se refere aí ao equilíbrio do corpo. E não só o equilíbrio do corpo, mas também o aprendizado motor que se dá de forma automática. Então, eu dei o exemplo aí há algum tempo da bicicleta. Quando a gente começa a aprender a andar na bicicleta, a primeira vez que a gente monta numa bicicleta, a gente vai ali tentar se equilibrar naquela bicicleta. Suponhamos que não tenha mais a rodinha, tá? Então você começa a equilibrar. Ou seja, você tem ali uma espécie de registro de toda a localização dos teus músculos em relação ao espaço. E não só em relação ao espaço, porque você está oscilando. Então você está ali, ó, pegando informações visuais, pegando informações auditivas, pegando informações de todas as suas articulações e músculos em termos de posicionamento e levando para o cerebelo. O cerebelo, ele começa a pegar esses registros e ele começa a gerar respostas para que você melhore essa performance do equilíbrio. Próximo passo é você pedalar. Você começa a pedalar, aí você vai, desequilibra, cai, mas na segunda vez que você monta, você já tem a informação de que aquela mobilização que você teve não foi perfeita. Então não é por aí. E ali você começa a se equilibrar, a olhar para frente, a pedalar, a coordenar isso. Você começa a fazer um zigue-zague, mas de repente você toma o controle da bicicleta, olha para frente e daqui a pouco tudo isso é automatizado. Você não conscientiza mais isso. O que aconteceu nesse processo? Essas informações necessárias para a manutenção do equilíbrio, para a realização do ato de pedalar, para a realização do ato de controlar o guidão, para a captura dessas informações visuais, todo esse processamento ele se dá no córtex visual, ou seja, no telencéfalo, mas toda essa informação para você se equilibrar, ela vai sendo registrada no cerebelo, e é o cerebelo que vai ter essa função de aprendizagem desses atos motores que podem ser automatizados. Então você está dirigindo o carro? Claro, óbvio, no início você precisa raciocinar todos os movimentos que você faz. Ah, eu vou acionar o freio. Se eu aciono o freio, eu tenho que acionar a embreagem. Ah, eu tenho que diminuir a marcha, enfim. Então, no início, juntamente com o córtex, ou seja, com a parte do telencéfalo, você está aprendendo. Você está aprendendo e estocando essas informações. E uma parte que se estoca essa informação é no cerebelo. De repente, aquilo tudo está automatizado. Certo? O mesencéfalo ele tem ali centros importantes para audição, para processamento da audição. Então, quando a gente falar lá na frente do processamento da audição, a gente vai falar um pouco do mesencéfalo. E nós temos o telencéfalo,
onde aqui você tem a execução de funções mais superiores, como linguagem, aprendizagem, memória, isso tudo vai ser falado, tá? Bom, aqui embaixo você tem a medula espinal. A medula espinal, ela acaba sendo aí uma via de transmissão de tudo que está ocorrendo na periferia do nosso corpo, de tudo que está ocorrendo nos nossos órgãos, e ela vai transmitindo essas informações para o encéfalo. O encéfalo vai processando. É óbvio que nós temos aí duas vias. A primeira via é conduzir as informações que foram captadas, tá, para o sistema nervoso central. Então, a primeira parte seria essa aqui em azul. Nós estamos captando informações aqui, por exemplo, da periferia do nosso corpo e estamos conduzindo através de nervos ao sistema nervoso central. O elemento que corresponde aqui ao sistema nervoso central é a medula espinal, certo? Esse nervo que conduz essa informação é o nervo chamado aferente. A gente viu isso lá na minhoca. Agora, essa informação, quando ela chega aqui na medula espinhal, ela vai ser processada. É necessário acionar estruturas superiores do sistema nervoso? Se for, existem fibras de ascensão. Então, essas fibras de associação que a gente viu lá no sistema nervoso da minhoca, essas fibras que são os interneurônios, podem conduzir essa informação até estruturas superiores do sistema nervoso. Mas, se for uma resposta reflexo, por exemplo, encostei a minha mão numa panela quente. O que acontece? A informação, temperatura elevada, dor, essa informação ela é conduzida por esse neurônio aferente, ela chega aqui pela porção dorsal da medula espinal, certo? Existe aqui um neurônio que faz comunicação com o outro neurônio, que é o neurônio motor. Esse neurônio motor em vermelho vai conduzir uma resposta até a periferia, que é a contração muscular para que eu afaste o meu braço daquela panela que me queimou. Então, esse processo aqui é um simples, o que se chama, né, de arco reflexo. Por quê? Porque esse movimento aqui ele se dá de forma automática, ele se dá de forma não consciente. E isso é importante, porque se eu estou sendo queimado por essa panela, e eu preciso conscientizar isso, vai demorar muito. Então, essa resposta de tocou em algo quente, afastou imediatamente, é importante para que não se prolongue ou não cause danos maiores. Então, como é que se testa isso lá na clínica? O médico tem um martelo, bate lá no joelho e ele vai estudar aí o seu reflexo. Então, você vai ter o mesmo procedimento. O neurônio aferente leva aquela pressão até uma parte da medula espinhal. A medula espinhal, em decorrência, aciona o neurônio motor, que vai fazer com que a sua perna contraia. E aí você dá aquele chute característico aí da batida do martelo no joelho. Há alguma pergunta, pessoal? Tudo bem. Bom, então quando a gente fala aqui de encéfalo, agora que eu tenho um corte, tá, do meu encéfalo, a gente chama isso de corte sagital. Então, na verdade, é como se eu cortasse em uma metade direita e uma metade esquerda, e eu estou vendo as estruturas que tem no encéfalo. Até então eu falei no bulbo, eu falei na ponte, falei no mesencéfalo e no cerebelo. A ponte, o bulbo e o mesencéfalo vão formar o tronco encefálico, tá? E nós temos o cerebelo. Agora, quando eu corto, eu tenho aqui o telencéfalo, que seria essa parte que corresponde aqui ao hemisfério cerebral, bem desenvolvida, certo? Mas nós temos aqui outras estruturas que fazem parte do que se chama de dielencéfalo. Então, o dielencéfalo é uma estrutura intermediária no encéfalo que está conectando o tronco encefálico com a parte mais superior, que seria o telencéfalo. E aqui a gente vai encontrar algumas estruturas importantes, como o tálamo e o hipotálamo. E aí a gente vai ver que o tálamo, por exemplo, ele vai pegar todas as informações sensoriais, inclusive a auditiva, e ele vai filtrar.
Ou seja, será que é importante eu passar todas as informações sensoriais para o telencéfalo, para o córtex cerebral? Você está numa festa, tá? Tem a música, tem várias pessoas conversando. Você vai passar todas essas informações dessas conversas para o teu córtex cerebral? Não. Você vai filtrar. Provavelmente você está conseguindo filtrar as informações que está ali no seu interlocutor mais próximo. Você tem um amigo, uma amiga, está conversando com ele, mas de repente alguém mencionou seu nome, um pouco mais afastado de você. É incrível, pela própria menção do seu nome, você conseguir pegar essa informação e destacar ela, mesmo você não estando olhando para ela. Você está conversando com seu amigo e de repente alguém mencionou seu nome. Você consegue agora, por incrível que pareça, fazer com que a conversa do seu amigo, o diálogo do seu amigo desapareça da sua frente e você começa a concentrar a atenção para aquele local onde o seu nome foi mencionado. Então, veja, o tálamo, é essa função que eu quero chamar a atenção para vocês, ele vai acabar ali filtrando as informações sensoriais para que essas informações, as mais importantes, cheguem ao córtex. E aí no córtex você vai ter vários processamentos, e esses processamentos vão estar voltados, se você deve devotar a atenção ou não. A atenção já é aí uma propriedade do cérebro mais complexa, mais superior, tá? Bom, vamos lá. E no desenvolvimento embrionário, eu não vou falar muito rápido, você tem no início apenas um tubo neural. Esse tubo neural sofre algumas dilatações, vai formar as vesículas encefálicas primárias, tá? Essas vesículas encefálicas primárias, elas são o prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. E ali vão sofrer novas dilatações que vão dar origem às vesículas encefálicas secundárias. Essas vesículas encefálicas secundárias, nós vamos ter ali o telencéfalo, o dielencéfalo, o mesencéfalo, o metencéfalo e o mielencéfalo. E na fase mais madura, o mielencéfalo dá origem ao bulbo. O metencéfalo, aqui é o cerebelo e a ponte. Mesencéfalo continua sendo mesencéfalo. Depois nós vamos ter o dielencéfalo, que dá origem a essas estruturas que eu falei, o tálamo, o hipotálamo, e depois o telencéfalo, que está sendo responsável pelo córtex cerebral, tá? Nos primatas, o que é mais desenvolvido é o córtex cerebral. Há alguma dúvida até então? Não? Professor, depois do encéfalo a gente vai falar sobre a medula também, que é outra forma do sistema nervoso? Vai, lá na frente. Que aí eu pego o gancho para sistema nervoso autônomo, tá? Bom, aqui nós temos rapidinho uma questão eu estou vendo esse corte. O que significa esse corte? Então a gente precisa posicionar os eixos e os planos de corte, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha um animal, a gente tem ali que a gente pode dividir esse corpo nesse eixo aqui, o sentido caudal, rostral, sendo que o rostral também pode ser chamado de cranial. Então eu tenho esse eixo longitudinal do corpo, e aí eu posso estar me aproximando da cauda ou me aproximando do rosto. Então, por exemplo, a medula, a porção rostral, o órgão que está imediatamente na posição rostral, a medula espinhal, vai ser o bulbo. Então, se eu olhar aqui aquele desenho, ó, eu tenho aqui o bulbo, ele está na porção rostral em relação à medula espinhal, certo? No tronco encefálico, a estrutura mais caudal do tronco encefálico é o bulbo. A região mais caudal ou mais rostral do tronco encefálico é o mesencéfalo. Então, são orientações para que a gente comece a se localizar quando a gente fala de órgãos. Então, a gente tem esse eixo longitudinal, que é o eixo cranial-caudal ou rostral-caudal, e nós temos um outro eixo que faz menção a esse eixo barriga-costa. Então, seria o eixo ventral-dorsal. Então, quando eu falo, esse órgão está posicionado de forma dorsal, ou seja, ele está lá atrás,
Ah, ele está posicionado no eixo ventral, então ele está mais para frente. Quando a gente fala de encéfalo, o que acontece no encéfalo? A medula espinhal ela é reta, mas o encéfalo faz essa dobradura. Tá? O encéfalo faz essa dobradura. Então a gente aqui tem essa questão desses eixos. Rostral, caudal. Então nós temos aqui essa porção atrás daqui da cabeça sendo a porção caudal, e a rostral seria toda essa parte do encéfalo que está voltada para a nossa face. E nós temos a porção dorsal ou superior, então seria a parte do cérebro mais superior, voltada para o topo da cabeça, e essa aqui mais ventral, ou seja, seria a parte do encéfalo mais basal, voltada para a mandíbula. Agora, eu posso fazer um corte, no sentido longitudinal, separando o lado direito do esquerdo, ou eu posso fazer um corte não separando o lado direito do esquerdo, ou seja, um corte sagital, mas eu posso fazer um corte num plano que é longitudinal, mas eu estou separando a frente de trás. Esse corte ele é chamado de coronário. E aí ele me dá esse aspecto aqui. Isso aqui é como se fosse uma fatia do encéfalo. O que ele fez? Ele foi cortando, não sei se dá para ver o cursor. Dá para ver o cursor? Tá bem pequenininho, mas dá para ver. Tá. Ele foi cortando assim, ó, da parte ventral até a parte dorsal. Ele foi cortando assim, ó, fatiando esse cérebro nesse sentido, tá? Nesse sentido, rostral até caudal. Aí ele cortou aqui, ó, nesse plano. Quando ele corta nesse plano, ele mostra pra gente. Ele cortou assim e fez isso, ó. Mostrou pra gente. É essa figura que nós vamos ver. Qual é a figura? Nós vamos ver os dois hemisférios, tá? Nós temos aqui o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Nós temos aqui que as estruturas no meio desse corte, elas estão no plano medial. E quando elas vão se afastando do meio, nós estamos dizendo que elas estão localizadas agora lateralmente. É só para dizer isso para vocês. Isso vai facilitar na hora de estudar aqui a medula espinhal. Por quê? Quando eu faço esse corte, eu tenho essa parte aqui que vai ser a dorsal e a parte ventral seria essa parte aqui onde está o cursor, tá? Na frente. Então, novamente, ó, ele aqui fez um corte horizontal nesse cérebro. E ali o que ele fez? Ele pegou o cérebro e está mostrando ele de frente para vocês. É essa visão que eu tenho, tá? Inclusive, essas cavidades aqui são chamadas de ventrículos, elas são cheias de um líquido cefalorraquidiano, e esse líquido ele acompanha, ele vai até o interior da medula espinal, tá? Agora, esse corte aqui é aquele corte que eu falei, o coronal. Ele fatiou o cérebro no sentido rostral ventral. E aí o que ele quer mostrar? Quando ele faz isso, ele está pegando os dois hemisférios. E aí ele mostra isso de frente para vocês. É esse aspecto que eu vou ter. Os dois hemisférios, tá? E aí a gente pode já ver por esse corte que esses hemisférios estão interligados. Por que isso é necessário falar? Porque os hemisférios direito e esquerdos, eles podem até se assemelhar, podem mostrar aí uma certa simetria em nível anatômico, mas funcionalmente a gente sabe que existem predomínio de determinadas funções no lado esquerdo e outras no lado direito. Por exemplo, a linguagem ela está muito mais ativa no lado esquerdo. Se eu tiver um derrame nas mesmas estruturas, nas mesmas posições, no lado esquerdo e direito, no lado direito não afeta a minha linguagem. Agora, no lado esquerdo, afeta a minha linguagem. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, os hemisférios, eles têm ali uma especialização funcional, mas eles não são completamente independentes. Eles estão conectados por esses feixes aqui. Esses feixes vão fazer parte do que se chama de corpo caloso. Isso só é possível visualizar nesse corte coronário, tá? Então, aqui o corte coronário na vertical e esse aqui na horizontal é o corte horizontal ou axial que vai mostrar essa ilustração. Agora nós temos o corte sagital. O corte sagital, ele só vai mostrar um dos lados, ou o lado direito ou o lado esquerdo.
Então é essa figura que nós vamos ver no plano sagital. Eu estou vendo aqui apenas um dos hemisférios. É óbvio que esse corte aqui ele foi feito a tal ponto de pegar metade ali do tronco encefálico, do cerebelo. Então eu vejo aqui o cerebelo, vejo o tronco encefálico, vejo aqui o telencéfalo, e aqui eu vou ter aquelas estruturas que eu mencionei, que são estruturas do diencéfalo, tálamo, hipotálamo, enfim. Então, novamente, ó, o corte coronário, os dois hemisférios, vejam aqui esses fascículos, esses feixes de axônio que vão formar o corpo caloso. Isso faz com que esses hemisférios não sejam tão independentes assim, tá? Bom, quando eu olho essa figura do encéfalo, eu tenho que perceber o seguinte: existe uma região mais acinzentada e uma região mais esbranquiçada. Toda vez que a gente olhar no sistema nervoso central e ver uma estrutura esbranquiçada, nós estamos falando de uma estrutura rica em axônio, tá? Então aqui eu tenho predominantemente a transmissão das informações, certo? Agora, quando eu olho para uma estrutura do sistema nervoso central e eu vejo que ela tem uma coloração cinza, aqui é uma ilustração, uma figura, tá nessa cor aí meio bege, sei lá, mas via de corte a gente vê cinza. Quando eu olho essas estruturas mais cinzas, ali é uma concentração dos corpos celulares, tá? Então isso tem que ficar bem na mente de vocês. Como aqui eu tenho, por exemplo, o córtex, ou seja, essa região da periferia, córtex significa periferia, no encéfalo é o córtex que vai estar ali concentrado em corpos celulares. E a medula, ou seja, o meio, é onde eu tenho ali o predomínio dos axônios. Agora, é óbvio que eu posso ver aqui, nessas estruturas esbranquiçadas, algumas interrupções. Por exemplo, eu estou vendo aqui algumas estruturas que corresponderiam a essas estruturas que são aí acinzentadas. Essas estruturas acinzentadas, que não fazem parte do córtex, mas estão aqui nessa parte esbranquiçada, elas vão ter um nome especial que são chamados de núcleos, tá? Então eu vou ter aqui, por exemplo, os núcleos da base. Ou seja, essas regiões aqui, elas são ricas em corpos celulares. Ou seja, aquelas regiões do neurônio que você tem ali a alta concentração, ou você tem o núcleo da célula. Até aí tá tudo bem? Então, a substância cinzenta no encéfalo está na periferia, certo? Predominantemente na periferia. Quando ela aparece no meio, eu chamo essas estruturas de núcleo. Bom, quando a gente fala de telencéfalo, existem regiões especiais, regiões especializadas. Então, eu não vou me aprofundar muito, só vou falar para vocês essas primeiras divisões. Elas são chamadas de lobos, tá? E esses lobos seriam regiões que correspondem aí a um osso do crânio que vai fazer a cobertura dela. Então eu tenho os lobos frontal, eu tenho o lobo parietal, occipital, eu tenho o lobo temporal. Esses lobos aqui, eu tenho outro que é o insular, que está dentro aqui, mas não estou falando nele nesse momento. Mas esses lobos aqui, na verdade, eles correspondem aí aos ossos do crânio que estão revestindo ele de forma sobreposta, tá? O lobo occipital ele é importante no processamento das informações visuais. Então, as informações visuais elas são processadas principalmente aqui, ó, no lobo occipital. No lobo temporal, eu tenho o processamento da linguagem. A gente vai ver daqui a pouco. Estou trazendo a importância da linguagem porque nós estamos estudando Libras, e Libras é uma língua, não é isso? Aqui fala processamento da linguagem, mas você compreenda que é o processamento de uma língua, tá? Porque o termo médico aqui seria linguagem. Mas perceba o seguinte, será que no telencéfalo as regiões acionadas pela língua oral são as mesmas que as regiões acionadas pela língua gesto-visual? Lembrando que Libras é uma língua gesto-visual. Bom, se é gesto-visual, é uma língua que vai precisar da visão. Então a gente já sabe aqui que estruturas no lobo occipital vão estar acionadas quando
o indivíduo está se comunicando através de libras, certo? Ou das libras. Agora, quando você fala de lobo temporal, existem estruturas da linguagem que estão aqui no lobo temporal. Bom, no frontal você tem o processamento do raciocínio, a aprendizagem. É óbvio que a aprendizagem é um processamento complexo, envolve várias áreas aí do telencéfalo, certo? Mas você tem o predomínio aqui do raciocínio no lobo frontal, no córtex frontal. Então, a grande parte do processamento da aprendizagem está aqui no lobo frontal também, certo? No parietal você tem aqui a integração dessas informações sensoriais, o desenvolvimento dos movimentos motores. Então, o parietal está relacionado aí com essas funções. Bom, vamos avançar. Há alguma dúvida? Não, professor. Nessa parte mediana aqui, nós vamos ter processamento das emoções, tá? Então, aqui seria o que a gente chama de sistema límbico. E o sistema límbico, ele tem essas estruturas aqui, que eu não vou entrar em detalhes nela, mas eu preciso destacar algumas. Veja aqui novamente o tálamo. Tálamo importante para processamento das informações sensoriais que chegam nos córtex mais superiores do telencéfalo. Mas, ao mesmo tempo, o tálamo está fazendo parte aqui, por exemplo, das emoções. Então, eu trouxe para vocês essa ilustração aqui desse rato. Ó. Rapidamente, a amígdala é um dos componentes desse sistema límbico. Então, o sistema límbico está envolvendo o hipotálamo, o hipocampo, o tálamo, a amígdala, esse giro aqui, que é o giro do cíngulo. E aí eu já posso trazer para vocês que o hipocampo, ele faz parte aí também do processamento da memória. Então, o hipocampo ele é indispensável para a memória, para a transformação da memória de curto prazo para de longo prazo. Então, por exemplo, nessa aula que eu estou dando para vocês, eu estou falando, na verdade eu estou jogando um monte de informações pelo tempo da gente, tá? Mas eu estou falando para vocês várias informações e vocês estão acompanhando. Vamos dizer que vocês estão realmente devotando atenção. Então, vocês estão ali com o córtex frontal de vocês prestando atenção, certo? E há uma decisão de prestar atenção. E ali o que está acontecendo? Essas informações elas estão sendo captadas. Volta e meia estou repetindo essas informações. Aí você fala assim, caramba, o professor acabou de falar isso agora. E realmente, ele está confirmando o que ele falou anteriormente. Esse resgate dessa informação, a identificação dela, que eu acabei de falar ela em algum momento, é porque ela está ali fazendo parte da memória curta. Existe um processamento de memória que a gente chama de memória curta. Você está executando essa memória de trabalho. Você está precisando dessas informações agora. Então você está mobilizando. O que acontece se eu parar, quando eu acabar a aula, você voltar à sua rotina e não mais voltar aqui com essas informações? Essas informações se perdem. E elas podem ser recuperadas, enfim, quando vocês estudarem lá na prova. Mas aí vocês vão precisar mergulhar, vocês vão precisar assistir a apresentação de novo. Agora, se vocês, assim que acabarem a aula, forem no livro e começarem a ler, reler, nananã, vocês estão solidificando essas informações, aí elas vão passar para um processamento ou um reservatório, que a gente chama de reservatório de memória permanente. Só que a estrutura envolvida nisso é o hipocampo. Indivíduos que têm lesão no hipocampo, eles não conseguem transformar memória recente em uma memória duradoura. Então cai naquela questão da doença. Não sei se vocês viram um filme com Adam Sandler, que ele se apaixonou por uma mulher que ela perdia a memória. Ela tinha sofrido um acidente, esse acidente lesa o hipocampo, todas as informações que ela tem naquele dia, assim que ela dorme, ela esquece tudo. Então no outro dia ela precisa se expor novamente aquelas informações recentes. No caso, todo dia ele tinha que se apresentar a ela como namorado. Alguém levantou a mão? Oi. Eu. Pode falar. O nome desse filme é Como Se Fosse a Primeira Vez, né, em inglês. Como se fosse a primeira vez. Tá aí uma dica para vocês assistirem, tá? A amígdala está relacionada ao medo. Se eu ativar, é óbvio, existem experimentos neurológicos, enfim, que você pega aí um eletrodo
e vai ativando essas regiões, né, do encéfalo e vê a resposta que está acontecendo ali. Quando faz isso com a amígdala, o indivíduo tem medo. Ele tem toda uma reação de medo. E se destruir a amígdala, olha o que acontece. Você perde completamente a noção do medo. Então o macaco aqui está brincando com uma serpente venenosa. Normalmente ele não faria isso, tá? Ele teve as amígdalas dele destruídas. Lembrando que as amígdalas fazem parte do sistema límbico. Eu trouxe isso aqui para vocês, eu acho interessante, tá? Nós temos aqui um processo de aprendizagem que envolve a emoção. Então nós estamos aqui na área de educação e isso é importante ser falado. As emoções, elas estão envolvidas no processo de aprendizagem. Então, por exemplo, aqui, ó, é óbvio que isso aqui é uma resposta condicionada, tá? Ela foi feita no experimento com animais, enfim. Mas veja bem, foi transmitido aqui um choque e simultaneamente uma campainha foi tocada. Então esse rato ele foi submetido a um sistema que, simultaneamente ao choque, você tem lá o toque da campainha. Então a campainha emite um som. Essas informações, o choque, a sensação de dor causada pelo choque e o som vai chegar no tálamo. Lembra que eu falei que o tálamo ele vai recepcionar todas essas informações sensoriais? E aí o que o tálamo faz? Ele vai transmitir essas duas informações, choque e som, para a amígdala. E a amígdala... Vocês estão aí, pessoal? Sim, professor. Tá. Sim, professor. A gente está acompanhando. A amígdala, ela pode receber essas informações diretamente do tálamo, ou essas informações, por algum motivo, passam pelo córtex auditivo, córtex somatosensorial, que são aí partes do telencéfalo, houve um processamento consciente, e aí esses córtex acabam devolvendo para a amígdala. Mas olha o que acontece, essas duas informações, quando chegam simultaneamente, elas vão gerar resposta de medo. Vão ser acionados outros elementos do sistema nervoso, principalmente o hipotálamo, enfim, que vão dar aquelas respostas de medo. Uma resposta de medo é o freezing, congelamento. Por exemplo, na situação do caminhão, você está atravessando a rua, de repente o caminhão, pé, a primeira resposta que a gente tem é o quê? Congelar. Aí depois, rapidamente, a gente planeja uma resposta. Mas a resposta inicial é de congelamento. Esse freezing é característico do medo, da reação medo. Então aqui essas duas informações estão sendo processadas pela amígdala, e quando são processadas pela amígdala, o que acontece? Alguém está falando? Tem alguém com o microfone ligado, pessoal. E aí o que acontece? Quando essas duas informações chegam na amígdala, a amígdala vai fazer uma conjugação do choque com o som. Então agora, toda vez que você apertar o som, ele vai ter a reação de congelamento como se ele estivesse ali associando ao choque que ele deveria ter tomado e não tomou, porque o estímulo do choque foi retirado agora. Então veja aqui que ele foi condicionado, é uma aprendizagem, é um medo que foi aprendido por esse processo de condicionamento, que está aí envolvendo a amígdala e o tálamo, tá? Até aí tá tudo bem, pessoal? Professor? Oi. Então, por isso, quando você toma um choque, toda vez que você vai colocar alguma coisa na tomada, você já tem aquele receio? Com certeza. Quer ver? Você está estudando no seu quarto. De repente vem alguém. Aí abre a porta. Aí você, no máximo que você faz é o quê? Ah, que saco, tá? Abriu a porta de novo. Que saco. De repente você já nem esquenta mais. Mas toda vez que essa pessoa entrar, ela deixar cair algo, e de propósito, sabe? Pega lá um livro e pá! Aí, de novo, pá! Você começa a ficar apreensivo, porque você fica com medo de levar o susto. E você vai começar agora a associar que toda vez que a porta abre, vai vir um barulho imediato, tá? E aí os fogos, a mesma coisa. O que acontece com os fogos? Você vê os fogos pela primeira vez, você leva um susto. Você começa, olha, mas depois você vê que está distante, que aquilo não vai te atingir, você não tem mais medo. Então veja que existe até um processo de correção.
Existem informações que inicialmente são consideradas potencialmente perigosas pelo barulho dos fogos, mas de repente você, analisando, não é tão perigoso assim. Aí aquilo cessa, não desperta mais aquela reação de freezing que você tinha. Então você pode descondicionar também, tá? Alguém levantou a mão? Sou eu, foi eu que deixei assim, mas já tirei. Professor, só mais uma pergunta. Tá bom. É por isso que quando a gente estuda, aí você vai bater naquela informação e fala assim, será que eu aprendi? Será que eu aprendi? Aí quando você vai fazer uma prova, aquilo parece que você fala assim, caramba, realmente eu sei responder. Parece que aquela informação ficou guardada, literalmente, e na hora da questão, você consegue responder com grande facilidade. Parece que vem assim, rápido, na memória. Sim, a memória, aí é esse aqui, ó, é o hipocampo que está trabalhando nesse aspecto. Mas por que eles falam que é importante você estudar não de uma vez só? Por exemplo, eu tenho 200 páginas para estudar. Aí, não, eu vou deixar para o último dia que eu vou arrebentar. Aí você realmente planejou o dia para ficar estudando. Por que não é interessante isso? Primeiro que é muita fadiga. E segundo, que se você espaça isso em vários dias, seus estados emocionais são diferentes, tá? O seu estado emocional é diferente. Você, por exemplo, variando o lugar. Hoje eu vou estudar no terraço, vou estudar, sei lá, debaixo de uma árvore, vou estudar no meu quarto, no meu escritório. Os locais também influenciam. Ou seja, isso tudo aí tem um imprint emocional que vai reforçando a memória daquela aprendizagem, tá? Então, uma pergunta, professor. Mas o horário não interfere não, né? Depende. Aí depende de você também. Tem pessoas que são mais diurnas e outras são mais noturnas. Mas é óbvio que a gente tem um momento em que a gente começa a entrar naquele limite do ciclo cardiano que a gente quer dormir. Esse cardiano que a gente quer dormir, entendeu? Então, nesse momento aí, não é bom a gente empreender, porque a atenção da gente, já vai diminuindo. Eu sou ao contrário, eu consigo fazer as coisas à noite. Depois que não tem base, não tem ninguém, aí só eu, minhas apostilas, eu consigo estudar. Durante o dia eu não consigo fixar. Então eu escrevo tudo para à noite eu resolver. Essa foi a forma como você se estruturou para pegar aí os seus conteúdos. Sim, entendi. Obrigada. Tá? Bom, mais alguém que tem alguma pergunta? São 5h03. Eu posso ir até 5h10 ou vocês têm que sair? Por mim pode, professor. Mas aí a turma. Por mim também, professor. Por mim também. Todo mundo concorda? Eu só vou explicar essa coisa da linguagem e a gente encerra a aula, tá bom? Então vamos lá. Mas eu vou gravar de qualquer forma, então... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Que hoje esse computador está aprontando. Bom, então olha só, eu falei para vocês do processamento da linguagem, tá? Então veja bem, eu só estou considerando um hemisfério, tá? Só estou considerando um hemisfério. O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte, que o processamento da linguagem ele se dá aqui no lobo temporal, e no lobo temporal existem duas regiões principais ou primárias que estão envolvidas no processamento da linguagem. Essa região é a região chamada região de Broca, e essa região é chamada região de Wernicke, em homenagem aos cientistas que descobriram. Como eles descobriram isso? Eles descobriram o seguinte, quando o indivíduo tinha uma hemorragia na região de Broca, ele conseguia ler, ele conseguia ouvir, mas ele não conseguia pronunciar o som. Então, criava ali um tipo de afasia, ausência de fala, ele não consegue falar, que estava condicionada à destruição dessa região chamada região de Broca. E a região de Broca, ela planeja o movimento da língua, dos lábios, os movimentos motores associados à linguagem. Então, por exemplo, eu vou falar abacaxi. Para falar abacaxi, eu tive que movimentar a língua, os lábios, enfim. Eu tive que fazer um repertório de movimentos e esses movimentos eles possibilitaram eu pronunciar a palavra abacaxi. Quem tem derrame, câncer, enfim, nessa região e destrói a área de Broca, não consegue pronunciar, não consegue falar.
ele, na mente dele, ele parece que ele está falando. Então ele fica assim, ó, para ele está conversando, está falando. Mas ele não consegue pronunciar, tá? A área de Wernicke é a área que interessa muito, que é a área que vai decodificar essas informações da linguagem que vem em áudio ou que vem na forma escrita. Então, quando eu vou ler um livro, por exemplo, muitas das regiões, eu estou lendo, tá, eu estou conseguindo pegar essas letras na minha língua, decodificá-la. Isso tudo acontece aqui na área de Wernicke. Se alguém está falando comigo, são informações auditivas. Eu consigo pegar essas informações, decodificar essas informações aqui na área de Wernicke, tá? Esse ciro angular aqui, ele vai ser acionado se a linguagem é visual. Então é tudo que eu estou lendo. Tudo que eu estou lendo pega, ativa essa região do giro angular. Do giro angular leva para a região de Wernicke, tá? Agora, se a informação for auditiva, aqui no lado direito aqui, eu estou no cursor, tá? Se a minha informação é auditiva, ela pega essa região aqui, ó, em amarelo. Essa região em amarelo vai pegar essa informação e vai conduzir para a área de Wernicke em azul. Quando eu estou lendo, a informação é processada aqui no lobo occipital, ela passa para aqui para o giro angular, e do giro angular cai aqui na área de Wernicke. E o Wernicke, essa área de Wernicke, vai processar essa linguagem escrita. E depois? Depois que eu processei, alguém falou comigo, Roberto, tudo bem com você? Essa informação foi em áudio, ela veio para cá, para essa região amarela, que eu acabei esquecendo o nome dessa região amarela, incrível. Aqui, a área auditiva primária, perdão. Ela vai para a área auditiva primária, tá? No meu lobo temporal, e depois ela vai para a área de Wernicke. Aí eu processei linguisticamente que ele estava falando comigo. Aí agora eu vou elaborar uma resposta, mas antes disso, a área de Wernicke tem que acionar a área de Broca. E para acionar a área de Broca, existe aqui, ó, feixes, axônios, que estão levando essa informação até a área de Broca. Então veja, eu posso perder a capacidade de falar, eu posso perder a capacidade de compreender as informações linguísticas em áudio ou visuais, destruindo a área de Wernicke, a área de Broca e também essa área de condução dessas informações. Então veja que o processamento da linguagem, ele está sendo processado de forma mais ativa no hemisfério esquerdo. Então eu estou olhando o hemisfério esquerdo, e no hemisfério esquerdo vou ter essas regiões. Essas regiões estão presentes no lado direito. Mas quando você tem derrame no lado direito, por algum motivo, o processamento da linguagem não é tão afetado quanto é no lado esquerdo, tá? E aí eu vou falar alguma coisa do direito rapidamente. Mas veja bem, então, resumindo, se a informação é escrita, eu vou primeiro apreender essa informação através do lobo occipital, tá? Que está associado à visão. Essa informação vai passar por giro angular. O giro angular vai transmitir a informação visual para a área de Wernicke. A área de Wernicke vai decodificar aquela escrita. Aí agora a minha informação veio em áudio. Então eu tenho a área de processamento primário, auditiva. Essa área de processamento auditivo primário vai passar essa informação que veio em áudio, em ondas mecânicas, para a área de Wernicke. E a área de Wernicke vai conseguir compreender. Agora, essa área de Wernicke vai acionar a área de Broca. Como aciona? Através desse feixe aqui, que se chama de fascículo arqueado. Fascículo arqueado faz comunicação entre a área de Wernicke com a área de Broca. E a área de Broca, ela atua em qual momento da linguagem? No momento da elaboração da fala. E isso requer o córtex frontal. Essa parte em verde aqui é o córtex frontal que está envolvido também na questão da motricidade consciente. Então agora a área de Broca, ela vai elaborar, por exemplo, eu preciso responder, estou bem. Então a área de Broca, ela vai mobilizar aqui
vai traduzir, vamos dizer assim, a linguagem, tá? Estou bem, em atos motores. E isso vai acionar o córtex motor para que os feixes que inervam a minha língua, os meus lábios, a minha mandíbula, venham ser coordenados para que eu pronuncie. Estou bem. Certo? Há alguma dúvida nesse processo? Dúvidas algumas, mas eu vou mandar por e-mail, professor. Tudo bem. Tá? Eu coloquei aqui o meu WhatsApp, pode também passar para minhas dúvidas, tá? Uma outra coisa. Mas professor, aí no lado direito? No lado direito é interessante que essas áreas aqui, ela, por exemplo, está envolvido com uma forma de expressão linguística que é a música. Então, a pessoa que perde na área esquerda a capacidade de falar, por exemplo, ela pode se pronunciar cantando. Ela tem essa parte correspondente no lado direito, mas que faz com que ela se pronuncie de forma cantando. Então, isso foi muito importante na recuperação acho que é o cantor do Paralamas, que teve aqui um acidente e ele perdeu a capacidade de falar, teve uma afasia, e essa questão de ele ter essa parte em forma de expressão musical conservada, ele começou a recuperar a fala de forma cantando. E os médicos, eles pedem a pessoa, quando querem expressar informação, de forma cantada. Tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Na aula que vem eu vou continuar para mostrar para vocês como ocorre o processamento de Libras. Por isso que eu tive que reter um pouco aqui na questão do encéfalo. Eu acho que o que é importante para vocês, primeiro, como cursistas cursistas e estudantes da língua de sinais, tá? É entender que um dos fundamentos que justifica Libras como uma língua é que ocorre um processamento semântico dessa língua. Então, quando você faz um sinal, não é um sinal do tipo, ok, esse sinal ok foi padronizado, toda vez que você faz isso, é ok, tá. Mas você tem na questão da Libras, você tem ali um processamento semântico. E isso é visto no acionamento das regiões que equivale ao processamento semântico de uma língua oral. É óbvio que com algumas modificações. Porque eu vou ter áreas visuais sendo acionadas, tá? Áreas, por exemplo, auditivas, eu não tenho acionado porque eu não consigo perceber o som. Mas isso é compensado com as áreas visuais. E aí eu vou trazer essa informação para vocês na aula que vem, tá bom? Professor. Oi. O senhor colocou a lista de presença? Coloquei. Eu consegui voltar. Coloquei. Eu vou repetir para vocês. Deixa eu só achar aqui novamente. Vocês podem retransmitir, tá, pessoal? Para os colegas de vocês. Chegou? Aqui, ó, é esse link. Aperta esse link e registra a presença de vocês, tá? Bom, eu sei que ficou muitas dúvidas, mas eu vou continuar na aula que vem. Eu acho que mais importante vai ser na aula que vem com a questão aí do processamento semântico da língua de sinais. E aí eu vou acabar essa matéria para a gente entrar na física do som, tá bom? Então tá, pessoal. Professor, essa aula de hoje, ela vai ser gravada? É isso? Então, ela foi gravada. Aí agora eu vou salvar essa gravação e vou gerar um link no YouTube com um grupo fechado, só para vocês, tá? Aí vocês vão lá... Como eu faço para ter acesso a esse grupo? Não, aí quando eu gero esse link, eu vou transmitir para vocês lá no Moodle. Ou para o e-mail da turma, para o representante. Aí vocês vão com esse link, vocês acionam a aula e vocês conseguem rever a aula novamente. Quando eu falei fechado, é só para que outras pessoas não tenham acesso, tá? Ok, professor. Então tá bom, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima, tá? Professor.
Oi. Eu posso tirar uma dúvida assim de algo pessoal? Pode. Não sei se tem muito a ver com a matéria, mas, por exemplo, é bom para o cérebro se a pessoa, mesmo cansada, tivesse que estudar algo? Eu tenho passado por isso esses dias, eu tenho sentido muito cansada, e aí esse cansaço está me atrapalhando a estudar. Aí eu queria saber se eu devo insistir, mesmo com esse cansaço, para o meu cérebro entender e criar resiliência, não sei. Olha, eu entendo essa questão de superação, vamos dizer assim, e aí tem esse treinamento, mas dependendo do grau do seu cansaço, não é bom investir. O bom é investir, por exemplo, em dormir, sabe? Você tem que procurar ver o que está acontecendo com o seu sono, se você está dormindo bem. Aliás, o sono é importante para a memória também. Existem estudos que já confirmam que se você dormir bem, você consegue armazenar essas informações. Então você tem que pensar nessa questão do descanso também, tá? E aí existem... Até na sua recreação, não usar a recreação de forma que explore muito a mente, a atenção, sabe? Também tem isso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Obrigada, professor. A higiene do sono. Professor, a higiene do sono é o quê? Não entendi. É você... tá aqui, uma rotina para dormir melhor. Isso aí. Tá. Professor, como que você... as formas de avaliação? Está lá no módulo? Tá. A forma de avaliação vai ser o seguinte. Quando eu acabar o primeiro módulo, eu vou fazer um questionário de 10 perguntas. E vou deixar no Moodle. Vocês vão ter uma semana para resolver, tá? E ali a consulta vão ser as aulas, vão ser... eu vou começar a passar textos de livro para vocês. Essas vão ser as consultas. E ali esse questionário, vocês vão ter 2 tentativas. A primeira tentativa e a segunda tentativa. E aí cada módulo eu vou encerrar com um questionário, que é o questionário de avaliação. E aí no final do curso, eu vou deixar uma semana para quem não fez o questionário em algum momento, refazer o questionário, tá? E aí vou tirar a média de todos esses questionários e a avaliação de vocês. Eu acho que não acumula matéria, para vocês terem, ficarem com muitas informações lá no final. Eu acho que cada módulo, vocês trabalhando dessa forma, vai ser legal. E é consulta, vocês vão poder consultar, tá? O questionário, ele é discursivo? Tudo bem, Júlia. O questionário é optativo. Vai ser questões objetivas, tá? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Professor, eu tinha caído. Você pode repetir sobre o questionário? Ah, tá. A questão do questionário. Cada final do módulo, eu vou dispor para vocês um questionário, questões objetivas, tá? Lá no Moodle. E ali vocês vão ter 2 tentativas para fazerem. E depois disso, vocês vão ter uma semana para fazer esse questionário. Quando acabar essa semana, eu vou interromper o questionário e vou avançar no outro módulo. E aí no final do outro módulo vai ter outro questionário. No final do curso, eu vou tirar a média de todos os questionários. É óbvio que quando vocês terminam o Moodle, ele já te dá lá a nota que vocês tiraram, tá? E no final do curso, vou dar uma semana para quem perdeu algum dos questionários fazer esse questionário. Tudo bem? E professor, quando termina esse módulo? Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Ele vai terminar semana que vem. Que aí eu já vou entrar em física do som, tá? Tá, ok. E aí vai ser bom porque vocês estão entrando agora. Não sei se vai ter novas chamadas. Mas é bom porque vocês não ficam tão atrasados assim, tá bom? Tá certo, mas aí é bom eu tentar correr atrás, né, desse que já passou, né? Sim. Como que eu posso estudar melhor esses conteúdos, caso eu fique com alguma dúvida? Então, eles são matéria do sistema nervoso. Eu vou passar para o representante, tá? Eu vou passar para o representante uma fonte bibliográfica. Tá bom? Ele está disponível na internet. Eu vou passar o link, tá? Pro representante passar para a turma de vocês. Aí eu vou falar os capítulos. Tá bom, professor.
Tá bom? Oi. Quem? Aline. Tá. Eu recebi o e-mail de vocês e o telefone. Vou passar por e-mail e, se você preferir, também passo por WhatsApp. Oi? Tá bom, então. Tá ok. Pessoal, eu queria dar uma sugestão que eu acredito que vai ajudar a todos. Eu não sei se isso já está sendo feito. Por exemplo, se você puder encaminhar a dúvida dos alunos para o e-mail da turma, porque aí a dúvida de um pode ser a do outro, né? Eu posso abrir um fórum. Eu posso abrir um fórum no Moodle, que aí, abrindo o fórum no Moodle, vocês pronunciam a dúvida de vocês e aí eu vou respondendo e essas dúvidas são compartilhadas. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer isso agora. Obrigada, até. Professor. Nada. Tá certo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Mais alguma pergunta? Boa tarde, professor. Boa tarde. Então tá bom, pessoal. Grande abraço. Só um detalhezinho. Como eu entrei a partir da semana passada e na semana passada não teve aula, eu não fico com falta não. Não. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau.